Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E hoje a gente vai falar por que a gente escolheu arquitetura. Ou a arquitetura escolheu a gente. Nossa, que bonito. Vamos lá! Vamos lá! Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda chora. Então, esse podcast é meio uma sessão de terapia, assim, né? Porque é pra falar do passado. Olha, é verdade. Fala- O jovem Kazu lá, com seu cabelo azul, com 16 anos. É sempre uma oportunidade pra falar do cabelo azul do Da Kazu, onde né? você tirou isso, cara? Cara, foi azul, durou um dia. Daí fica Porque a amarelo. tinta azul não gruda. Ficou amarelo, cinza, esverdeado. Nossa. E estragou teu cabelo pra sempre, né? Não, vamos lá. As minhas, né, uma vez eu já contei isso aqui, o Gabriel até me chamou de pato, né? Por que é? eu escolhi a arquitetura? Porque como é que é? O pato, ele não... O pato é um animal que... Boa essa. O pato é um animal que voa, nada e corre. Mas ele não faz nada disso bem feito. Exatamente. Né? E daí eu por isso escolhi arquitetura. Não tem nada a ver. Não, mas assim, porque eu achei que eu era bom em matemática, assim, nunca fui excelente em matemática, mas é razoável, né? Sim. Eu sempre fui mediano nas matérias de história, de física, etc e tal. E eu achei que a arquitetura seria um bom caminho pra né, ser esse meio termo em tudo. Assim. Entendi. Você não precisa ser super bom em matemática, como se você tivesse Fosse feito fazendo engenharia. engenharia, né? Você não precisa ser super bom em física, como se você tivesse feito física. Super bom em história, como se você tivesse feito... História, quem História, sabe? Mas, exatamente, por aí. E nem super bom em desenho, como se você tivesse feito design, né? Design, exatamente. Então, se você é mais ou menos em tudo, parabéns. E você tá fazendo arquitetura, você acertou, você vai se dar bem nessa profissão. Você é um cara médio. Você é o cara médio. Não medíocre, né? Não medíocre. Não medíocre. O cara médio. Mediano. Mediano. Mas eu, assim, eu acho que tem umas recordações da minha infância que lembram o seguinte, de eu ter uma prancheta em casa Olha só. desde sempre, assim. De quem que era a prancheta? Então, aí depois sabe que na infância eu não me questionei, né? Por que está aqui essa prancheta? Mas aquilo acho que foi ficando no meu subconsciente. Você achou que todo mundo tinha uma prancheta em casa? Era um móvel, assim. Todo mundo tem uma mesa, todo mundo tem uma prancheta. Então tinha prancheta, uma régua T e tal. E daí depois eu fui perguntar lá pros meus pais, e daí eles falaram, não, é porque o seu tio chegou a fazer algumas matérias de design, eu não lembro na época lá, e precisava dessa prancheta, e daí sobrou, não cabia na casa da avó, não sei o que, veio parar pra cá. Não, e era um trambolho essas pranchetas antigas, né? Eram muito grandes. E era aquelas Exato, altas de exato. banqueta, assim, É. né, e tal. Minha mãe tem um ódio desse negócio extremo. Porque meu irmão fez curso técnico e ele tinha desenho e ele comprou uma prancheta. Aham. Só que morava num apartamento, né? E o troço era um trambolho. E ficou lá anos e anos ela reclamando. Até que deu fim na prancheta e daí eu passei em arquitetura. Teve que comprar outra. Outra. Não, que é tipo um piano de cauda no meio da tua sala, assim, né? Só que Bem em isso. apartamentos de 50 metros quadrados, assim. Exatamente. Mas enfim, eu acho que de alguma maneira isso foi ficando na minha memória, assim, e os meus pais, eles construíram uma casa e contrataram um arquiteto para fazer isso. Então a casa que a gente morou desde criança e tal, acho que tinha um conceito de arquitetura que eram diferentes das casas dos amiguinhos, assim, talvez, assim. Então, sei lá, os espaços eram bem abertos, não tinha muita parede, tinha uns conceitos diferentes dos quartos ficarem na parte de baixo, né, da casa, onde normalmente põe-se em cima. Enfim, tinha alguns conceitos diferentes, assim, que eu via na casa. E eu acho que de alguma maneira aquilo foi me chamando a atenção em relação àquilo, a desenhar a casa, a querer entender mais os espaços, etc. Acho que isso foi ficando meio no subconsciente. E eu acho que na hora de decidir sobre arquitetura lá, fiz meio por eliminação, assim, das matérias que eu não queria fazer, né? Eu já contei um pouco isso, mas tipo, eu não posso ver sangue, aquelas coisas todas e tal. Né? Então eu achei que a arquitetura cairia bem Né? na escolha do vestibular lá. Mas é que você ficou falando da tua casa da infância, eu fiquei pensando que a casa que eu cresci era bem fruto dos seus tempos, assim. Sabe, tipo, tinha uma sala, daí, tipo, 2 degraus abaixo tinha uma outra sala, e daí, tipo, 2 degraus abaixo, tipo, meios níveis, assim, sabe? Foi uma época de glória pros meios níveis naquela época. Isso era bem chique, né? Nos Era anos chique, 80, né? uhum. Tipo, tinha 3 salas e ninguém usava. Todo É. mundo ficava na cozinha, assim. A sala da rainha, a sala de sim, não as sei o salas quê. intocáveis, É, né? aquelas salas de sofás, assim. Não foi isso que me influenciou a fazer arquitetura, com certeza. Não. A razão que me levou, agora eu não lembro se eu falei isso em outro episódio ou não, mas
Eu caí em arquitetura meio que de paraquedas. Nunca, ao longo de toda a minha adolescência, quando você pensa em fazer todas as profissões do universo, eu nunca tinha pensado em fazer arquitetura. Meu irmão, ele fazia mecânica, acho, na época, quando eu tava começando a pensar em alguma coisa. E eu queria fazer engenharia. Eu tava determinada a fazer engenharia, e era engenharia, e queria fazer engenharia elétrica, inclusive. E ele falou, vai fazer um curso de CAD, que já te ajuda, aproveita aí que você dorme à tarde, sei lá. O que faz depois da escola, né? Eu não sei o que fazia. Daí fui fazer o curso de CAD. E o curso de CAD que eu fiz era voltado para desenho arquitetônico. E daí que começou assim, que interessantinho isso, né? Que coisinha legal. Nessas histórias de vestibular, eu passei no vestibular de engenharia de materiais, só que só começava no outro ano. E tava inscrita aqui na Federal do Paraná, tava inscrita em física. E daí me bateu um desespero, assim. Eu falei, caralho, acho que não é isso, tal. Daí peguei o ônibus, fui até lá. Acho que não vai ser física. Aí eu fui no núcleo de concursos lá e falei, eu vou mudar aqui. Mas eu juro que eu mudei lá pra arquitetura. Você já tinha se inscrito no vestibular? Não, eu já tinha me inscrito. Daí tinha um prazo ainda que você podia retificar informações, assim. E não eram tempos tão internéticos, assim, né? Sim. Naquela época. Tinha que ir de ônibus. Daí, tinha que ir até o NA, não era uma coisa que você fazia, mandava um e-mail, não. Tinha que ir lá, preencher um formuláriozinho, e eu, quero mudar de curso. E daí mudei a inscrição. O NA... Agora, por que você escolheu arquitetura? Então, quando eu fiz esse curso de CAD, que eu comecei a entender o que era desenho arquitetônico e tal, começou a me acender uma fagulhinha, assim, pra esse mundo, assim. E daí ficava no A, né? Ficava logo no topo da lista, né? Era isso, agronomia. Eu acabei escolhendo a arquitetura. E foi bom, porque tô aí, né, até hoje, fazendo isso. Deu certo, né? Não, De um jeito ou de outro. muito glamour nessa escolha. E você, Gabriel? Conte-nos. O que não dizer, né? Não, eu morei muito tempo, uma grande parte da minha infância, eu morei com meu avô, né? Na casa do meu avô. E o velho era arquiteto. É arquiteto. Ele não paga o cal, né? Mas, enfim, ele Aliás, ele não tá pagando o carro. Mas acho que depois de uma certa idade não precisa pagar mais. E eu acho que isso com certeza me influenciou, porque eu lembro que quando eu era bem criança, o meu avô ainda trabalhava, né? E ele sempre gostou bastante da profissão dele. O pai dele também era arquiteto e tudo. Você vem de uma linhagem uma de linhagem, de né? arquitetos. Outra coisa. É sangue, né? Marquei o X lá. Não. A tua escolha com certeza é mais glamurosa de nós três, assim, Sim. né? Meu bisavô, meu avô, meu tataravô já construía. Não, mas tem aquele negócio sempre que o cara, sabe, o cara é obrigado a fazer aquela profissão, o cara não gosta, o cara não quer. Tem essas coisas também, né? Tem. Também, é. Mas isso com certeza me influenciou, porque meu avô, volta e meia, me mostrava os projetos dele. Ele gostava muito do Frank Lloyd Wright, então ele tinha alguns livros lá e me mostrava. Eu lembro isso, que ele tinha... Meu avô tem um certo nível de acumulador, assim, sabe? Ele sempre teve muita coisa guardada, muito livro velho guardado. E ele, volta e meia, me mostrava esses livros. Ele tinha lá, tá comigo hoje, tem um Neufert segunda edição, assim, em espanhol. Então, e ele sempre me mostrava. É aquilo, né, uma criança, assim, tipo... Eu tinha interesse naqueles desenhos e tudo. E fora isso, assim, eu sempre achei bacana. Eu não sei bem de onde é que veio isso, assim, mas... Lembra quando a gente era criança? Você recebia... Tava no banco de trás do carro e recebia o folderzinho de apartamento. Sim. Eu sempre pegava aquele folderzinho e ficava... vários minutos, assim, olhando, me imaginando dentro do apartamento. Será que ia gostar de viver nesse apartamento ou não? E daí eu guardava, depois comparava com outros folders que eu ganhava, assim, pra ver qual apartamento que eu mais gostava. Assim, Ué, você já tinha essa visão espacial também, desde criança. Eu acho que essa imaginação que eu tinha, assim, me ajudou a criar essa visão espacial, assim. E eu sempre tive um interesse nisso, assim. E eu lembro que depois, quando eu tinha uns 13 anos, assim, a gente tinha um computador lá em casa e eu comprei um aplicativo, eu comprei um programa que era um programa meio que de arquiteto, assim mesmo, para fazer plantas assim, e tal, assim. Então, eu não lembro como é que era o nome do programa, mas era tipo Home Design 3D. Cara, eu tive esse. Teve esse? Tive também, cara. Então, é verdade. Tinha gente que jogava joguinho, né? A gente montava casinhas. Era assim, verdade, né? Tipo... cara. Exato. Mas era Você tipo tinha... um negócio tipo The Sims, assim? Não era um jogo, era um programa mesmo. Programa, Só que daí você desenhava, tipo, parede, dela já vinha na altura. Cara, era tipo um Revit quase, não era, né? Você exatamente.
exatamente. E agora aqui a gente se batendo pra usar essa porra. Não, já tinha isso no 486. Assim. Exato. Pentium 3. Aí você escolhia lá, você desenhava as paredes, tudo, você montava a planta e depois você escolhia os revestimentos. Aham. Daí você podia colocar móveis, tudo, e ele montava um 3Dzinho, sabe? Uhum, meio isométrico, assim, né? Não, tinha Não? perspectiva, era legal, assim. Nossa, era o bem negócio. feito. Na minha memória era incrível. Na memória era incrível. Pode ser tipo efeitos especiais que a gente olha hoje pros filmes antigos, né? Mas Aham. na época eu lembro que era fantástico, assim. Era bem realístico, né? Pra mim era bem realístico. E daí, eu lembro que eu... Realístico uma palavra? Bem realista, assim, né? Parecia verdade. E daí, tipo, eu fazia casa pros personagens, assim, que eu inventava casa pra mim. Eu gostava de passar Caramba. meu tempo fazendo isso, assim. Eu não lembro exatamente qual foi o dia que eu escolhi fazer arquitetura, assim, mas eu acho que foi antes de entrar no terceiro ano de segundo grau, assim, né, no terceirão, assim. Eu já tinha ideia que era isso que eu ia fazer. Agora você falou do programa de computador, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou bastante também foi assim, sempre tive Lego em casa. Eu adorava Lego. Sabe? E Lego é Lego, aquela sim. brincadeira assim, é pra montar, né? Depois você sempre tem a intenção de ficar brincando depois, mas depois que você monta, acaba a brincadeira, né? Mas enfim, não sei. Você brincava depois? Eu brincava Eu bastante. não. Você montava o que vinha na caixa e daí não mexia mais? Ou Não, na você caixa, montava né? uma... É que antes era só os bloquinhos, né? Não era esse negócio de ter o tema, né? Nessa época. porque você comprava em sortido as É, peças, né? exatamente. Porque tinha esses que eram o tema, tipo, montava uma nave espacial. Mas esses eu acho que era bem caro, minha mãe não comprava isso. Não, acho que era só os bloquinhos. Eu tinha aqueles bloquinhos... Eu não, né? Na verdade, eu herdei dos meus irmãos os bloquinhos de madeira, porque nessa época era brinquedo de menino. Os bloquinhos com tijolinho, assim, sabe? Era um negócio assim, o construtor. Já aproveitei pra fazer minha crítica à sociedade de brinquedos. Assim. Mas, além de entrar na faculdade, depois tem que ter aquela força que te mantém lá, né? Exatamente. Muitos dos nossos ouvintes aqui são estudantes de arquitetura, então imagino que deve bater forte esses momentos. Será que fico? Será que saio? Será que troco? E, principalmente, eu acho que no primeiro ano, assim, que você não sabe o que tá rolando, assim, sabe? Tipo, nada é muito objetivo, você não vê pra onde você tá indo. Uhum. É muito diferente do que você imagina que vai ser, geralmente, porque você não faz ideia do que vai ser, né? Então, você Exato. inventa um troço e... De um jeito ou de outro, a gente foi ficando, né? Eu quis muito, 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 muito desistir no terceiro ano de faculdade. Fortaço, assim. Minha mãe não deixou. Obrigado, mãe. Obrigada, mãe. Não, mas é sério mesmo. Foi porque, eu não sei, eu não tinha razões sólidas, assim. Não é assim, nossa, descobri que, na verdade, eu quero ser enfermeira, assim. Essa é a minha realização de vida. Uhum. É tipo, eu queria desistir pra, sei lá, e ver o que eu ia fazer, né? Eu falei, então fica na porra do negócio. Enquanto você não decide. Enquanto você não decide, né? Faz sentido. E foi bom. Daí eu fui fazer intercâmbio, que também me ajudou bastante a não desistir. É que eu acho que vários fatores vão se somando nisso, né? Porque você entra com a ideia de, vou construir casa e tal, e daí você começa a entender que é mais complexo que isso, né? E, tipo, a arquitetura, pra você realmente projetar e construir, cara, é um mundo bem complexo. Então, e no primeiro ano, às vezes você tá tendo umas matérias, tipo, de desenho que são muito chatas, assim, né? Tipo, só técnico e tal. Então, talvez você não vê muito sentido naquilo, assim. Eu lembro que eu me apeguei muito a pequenas coisas. Por exemplo, fiz, sei lá, tinha um negócio de maquete. Daí, tirei uma nota boa. Daí você se empolga nessa matéria. Ou, né, numa outras matérias de história. Daí também você se empolga, assim. Mas, e eu acho que depois, conforme a faculdade vai passando, começa a bater, tá, e como é que eu vou trabalhar com isso, né? Talvez no quarto ano você começa, cara, como é que vai ser o dia a dia disso, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou para um escritório? Né? Eu acho que daí começa a surgir uma série de dúvidas também. Quanto mais você tá dentro daquele universo lá, mais difícil fica você sair também, né? Porque depois que você já dedicou 4 anos pra isso, sair é Vai complicado, jogar né? fora, né? Daí você começa a fazer estágio, começa a ver como é que... Eu acho que pra mim o negócio foi começar a fazer estágio, e o primeiro estágio que eu fiz, eu super não gostei do dia a dia, assim. Eu falei, puta, que bosta, eu vou fazer isso agora? Então, eu tive um choque de realidade muito negativo, assim. E depois que, né, com o tempo você vai fazendo outras coisas, conhecendo outras pessoas, e vai vendo que não é só aquilo, né? Exato. E pra mim, o primeiro ano foi um ano muito louco, assim, porque... Tava bêbado todo dia. Não sabia onde tava. Descoberta das coisas.
Não, eu ia falar de um outro sentido do negócio. Não, porque entrar na faculdade também muda muito a vida, assim, né? Tipo, de repente, Também. você tá todo De dia no repente, terceirão estudando lá, cursinho, né? No meu caso foi cursinho. Estudando de manhã, estudando de tarde, passando vestibular, de repente, tipo, liberdade, assim. De repente você tem 18, você pode beber à vontade e sair doidão, né? Dirigir, né? Dirigir. Não, mas o primeiro ano de faculdade, pelo menos na faculdade que a gente fez, né? Ele é bem preparatório, né? Então tem tem história da arquitetura, tinha desenho técnico, tinha uns desenhos, as matérias que fazia desenho artístico, assim e tal. Mas não tinha nada realmente fazer projeto, né? Não tinha nada Não. de prática, de prática profissional, assim, né? E eu não gostava muito, assim, do dia a dia da faculdade no primeiro ano, assim, sabe? É mesmo? Eu achava meio nada a ver, assim, mas eu entendia que era uma preparação para o que vinha a seguir, assim, né? Não, mas e outra coisa, é um dia a dia muito diferente do... Você tá acostumado Da escola, a fazer... né? Você tá acostumado a fazer cursinho, fazer um colégio que, pô, tem apostila, né? Daí você vai estudar pro vestibular, você tem as matérias que caem todas certinhas e tal. Daí você entra na faculdade de arquitetura, é uma aula num ateliê, né? Tipo, você tem que desenhar. É um mindset diferente, assim, né? Não, e você, tipo, quando você é muito moleque, assim, tipo, a verdade é que você não sabe lidar com essa liberdade. Também tem Toda. isso. Não sabe. Tipo, você tá dentro da sala, você não tá dentro da sala, ninguém tá nem aí. Você tá lá e daí, de repente, você não fica um pouco dentro do ateliê, sai, muda a tua prancheta de lugar pro lado do teu amigo e é uma liberdade que você não tá sabendo lidar também, eu tenho essa sensação. Mas com relação a essas disciplinas, assim, eu imaginava realmente que eu não tava gostando muito, assim, mas eu sabia que ia melhorar, assim. E no segundo ano eu comecei a fazer um estágio. E daí eu gostei muito, assim, eu gostei muito da rotina de trabalhar em escritório, assim, sabe? Aham. De pensar no projeto, de fazer as perspectivas. E eu acho que isso que me deu uma força, assim, para começar a entrar no mundo da arquitetura, assim, e até para aproveitar melhor a faculdade, sabe? Sim. Olha que maduro. Hoje eu sou maduro, né? Acho isso, mato. Mas é que o clima de ateliê é muito louco, né? Você pensar do terceirão pra cair num clima de ateliê onde você, tipo, meu Deus, preciso sair pra tomar um café, volta, sai, conversa com o amigo, vai na mesa do amigo, põe um som, tipo... Pode cara, tudo. Pode Hã? tudo. Pode. Daí você precisa se inspirar, né? Pô, sei lá, sou artista e tal. aquela coisa. É um negócio muito, muito diferente, assim. E a maior parte, antigamente, eu não sei como é que é hoje em dia, mas muita parte da nossa carga horária era ateliê, né? Bastante, era né? ficar em ateliê. Inclusive, lá pelo terceiro, sei lá, ano, quando você tem que sentar na sala de aula pra ouvir uma aula de tecnologia, lá, pô, é uma tortura. Já perdeu o ritmo, Desacostuma. né? Fazer prova, Fazer prova, assim, é um troço que pra gente era sofrido, assim, porque a gente acostuma a entregar trabalho, fazer projeto. De repente tem um dia ali que você tem que ficar sentado pra fazer um negócio, era tipo o castigo maior de todos. Não, e assim, o ensino básico, o ensino médio no Brasil te coloca de um jeito de pensar, assim, que não é o jeito de pensar da faculdade de arquitetura, assim, eu acho, assim, sabe? Eu lembro que no primeiro ano eu não entendia o que os professores estavam querendo de mim, assim, sabe? Numa matéria de ateliê, assim, o que vocês precisam que eu faça? Assim? Né, sabe? Tipo, demorei pra pegar o ritmo. Não, e esse outro fator também, porque assim, você encara um grau de subjetividade nas avaliações, É isso, exatamente. porra, que é monstruoso, né? E é um pouco frustrante no começo, não só no começo, como depois também, né? Porque vai na a vida vida profissional continua sendo. Vocês já se imaginaram fazendo outra coisa? Já. O quê? Não, sei várias coisas. Vai lá. Eu já me imaginei tudo. Já que a gente tá numa sessão de terapia aqui, Vamos lá. eu acho que eu tenho uma personalidade bastante resiliente. Então eu tenho facilidade de adaptação com as coisas, assim. Eu consigo... Fazer qualquer coisa, assim. Basicamente isso. Eu acho que eu consigo fazer várias coisas. Então, logo que eu me formei, inclusive, eu não tinha emprego, né? Não sei se hoje em dia, assim, tá assim a situação ainda. Acho que agora tá pior, né? E eu dava aula de inglês, eu vendia bolo. Então, não tenho muita dificuldade de fazer outras coisas. Mas e agora, assim, tipo, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu sou a nerd do Arquipapo aqui. Então, essas coisas de site, né, da iTunes, todas essas coisas eu gosto muito. Então, eu faria também outras coisas relacionadas à tecnologia. Você nunca se viu fazendo mais nada, Cazu? Cara, eu tentei algumas outras áreas, né? Ah, é verdade. Eu Tentou? Sim. tentei ser cozinheiro. Não, na verdade, assim, Até hoje, lá no escritório, você é conhecido como o cozinheiro. É isso. Foi isso que me falaram.
Mas eu acho que a arquitetura sempre foi o eixo principal, assim, né, das coisas que eu mais gosto de pesquisar, de ver, de estudar e tal. Mas vejo que sempre, tipo, tentei ir buscando outras coisas também, pra ver se de repente me encantava, assim. Tava fazendo arquitetura e daí comecei a trabalhar num restaurante como cozinheiro, ajudante de cozinheiro ali. E daí gostei bastante e daí resolvi fazer o curso de gastronomia, né? E daí levei em paralelo, né? Tanto o curso de arquitetura quanto de gastronomia. E que foi legal, foi uma puta experiência, assim, também de, tipo, entender esse mundo, né? Da culinária, da alimentação e tal. Mas que eu via que, em termos de futuro, se a arquitetura é difícil, cara, na culinária, ou ser chefe de cozinha, nossa, era Mais difícil ainda. mais né? difícil ainda. Mas assim, aí também tentei, sei lá, ir para esses lances de fotografia. Não, mas a gente só gosta de coisa que não dá dinheiro, né, cara? Pois é. Pô, a gente vai fazer medicina lá, fazer um curso de enfermagem lá pra ver se gosta do negócio de medicina e tal, né? Vou tentar. Não é dinheiro. Tente. Tente, vou tentar. Ótimo. Você já pensou? Fazer outra coisa? Não, nunca pensei. Eu acho que também faz tanto tempo, né? Que Não, hoje em dia é mais hoje em dia difícil, não. né? Mas mesmo na faculdade, assim, acho que depois que, como eu disse, assim, depois que comecei a fazer estágio, eu realmente gostei, assim, nunca quis voltar atrás, assim, tentar fazer outra coisa, não, assim. Embora dentro lá da minha turma lá tenha tido uma evasão escolar bem grande, assim, a gente se formou, entraram 44, acho que se formaram nem 20, assim, sabe? Caramba. Mas acho que é meio comum, não? Galera saiu. É. Eu não sei. Quando eu entrei na faculdade, o pessoal falou que o curso de arquitetura tinha pouca evasão escolar. Eu falei, porra, não sei como é que é engenharia, então, mas arquitetura, bastante gente saiu. Não sei se foi uma coisa assim, do meu ano ali. Tal. Será que era você? Né? A galera não aguentava, né? Talvez. Que foda. Eu me formei com a turma que veio depois de mim, né? Então, a minha turma também, a original já ficou com pouca gente. Todo mundo foi pra outra. Deixando pra trás. Assim, a gente entrou com uma ideia, a gente se formou, bababá, e começou a trabalhar, etc. O que eu acho que hoje nos mantém? Ou quais são as coisas que eu acho que a gente mais gosta hoje da profissão? Sabe? Do teu dia a dia de arquiteto. Entendi. Vocês têm isso, assim? Alguma coisa que você fala, porra, é por isso que eu escolhi arquitetura e é por isso que eu luto todo dia para Aham. fazer um mundo melhor. Não. Blá, blá, blá. Eu acho que pra mim é muito bacana você começar um projeto novo, sabe? Começar a bolar os espaços e tudo. É o tipo de coisa que depois eu vou pra casa e continuo pensando, mas não de um jeito ruim, assim, de um jeito bom, assim, sabe? Exercitar a criatividade pra mim, principalmente no começo dos projetos, assim, eu acho muito legal. Claro que depois ver a obra construída também é um prazer muito grande, assim, tal. Mas entre ver a obra construída e esse início dos estudos, tem um meio que é uma merda, né? Tem. Concordo Porra, plenamente, cara. trabalheira. E que é o nosso dia a dia, né? E isso não é tão legal. Pra mim, realmente, eu acho que o mais bacana é o montar as plantas, os cortes, as perspectivas, sabe? Começar a bolar isso daí, eu acho muito legal. Tem uma parte no comecinho, assim, que você tá com preguiça de começar, aí vai, tipo, daí tem um ponto ali que você pega um amor Aham. daí Nossa, que você não embala, né? que você não quer largar do projeto, que você tá começando a resolver ali, daí você não quer largar, assim. Daí, puta, esse realmente é o momento mais tesão que tem. É sublime, né? Daí depois tá tudo aprovado, aí assim, vamos começar o executivo. Mas eu acho que eu também, eu gosto bastante dessa parte inicial, e eu acho que quando você fala assim, que você vai pra casa com o problema, e isso não é um problema. Exatamente, Né? Assim, levar pra casa. É um prazer. É um prazer, Né? cara. E nesse momento eu falo assim, cara, eu acho que, tipo, eu gosto muito de arquitetura. Porque você chegar em casa, tipo, sei lá, às vezes 10 da noite e tal, daí, cara, te dá uma luz, assim, cara, eu preciso pensar aquele projeto, e começa a desenhar, e tipo, puta, nossa, pode ficar tesão assim e tal. Eu acho que isso que é muito legal, assim, porque, né, às vezes pensando em outras profissões, pô, você trabalha até de noite e tal, os caras, porra, deve ser meio sacal e tal, né? Mas acho que essa é uma parte que eu gosto bastante também. E a parte do final, no sentido de entregar a obra e, principalmente, eu acho que ver a satisfação do cliente, talvez, né? Que no fundo, é alguém que confiou em você, tipo, pagou pra você o projeto e muitas vezes pegou um dinheiro da vida, e não tô dizendo pra casa, às vezes pro escritório, pro comércio e tal, mas, tipo, todo o dinheiro que ele tinha investido e, tipo, cara, eu confio em você que você vai fazer um bom projeto e tal. E aí você chegar no final e conseguir, sabe, cumprir com aquilo que você tinha meio que prometido e tal, e o cliente falar, porra, muito obrigado, ficar satisfeito, eu acho que isso é muito fantástico, gratificante, muito gratificante. ver exatamente todo esse esforço que você teve no começo do projeto, bolando, saber que aquilo saiu da tua cabeça, né? E daí você vê a obra construída,
é uma sensação fantástica, né? É fantástica. Você vê as pessoas usando aquela construção que você bolou. Eu acho que isso é o mais gratificante, assim, da arquitetura, né? É uma coisa que eu sempre gostei na profissão e continuo valorizando até hoje, e falo pro pessoal do escritório também, é a versatilidade que você tem como arquiteto, né? Você consegue... Eu já trabalhei em diversos ramos da arquitetura e isso, querendo ou não, é uma vantagem, né? Se você, né, tá sem nada, de repente começa a fazer um projetinho ali, você não precisa de um investimento inicial muito alto, é o tipo teu computador, a tua força de trabalho e tua boca para ir pedindo para as pessoas te darem projeto para fazer. Sim. E, né, de repente, você se forma dentista lá, você não tem muita opção. Você quer fazer um troço, tem que montar um puta de um consultório lá, que é caro pra cacete. E a gente tem essa opção, né? Além de poder trabalhar em empresa, construtora. Eu acho que a arquitetura abre um leque muito grande, assim, Isso. sabe? De coisas que você pode fazer depois, que não necessariamente são... Arquitetura. É projeto de arquitetura, né? É, Não, isso. como você falou, por exemplo, você flertou lá com a fotografia e tal. Pô, é uma coisa que tem a ver com a arquitetura, né? Que é uma coisa que a faculdade de arquitetura meio que te prepara, Também. né? Sabe? Claro que a parte técnica ali da fotografia é uma coisa que você precisa desenvolver especificamente ali em aulas e tal, treinamento, focar nisso. Agora, a composição, né? A parte artística, assim, da fotografia é uma das coisas que você é iniciado ali na arquitetura. É, porque os conceitos estéticos e tal, eles acabam se misturando, né? Quer dizer, são meio que... Se repetem nas outras artes. Assim, É, né? exatamente. Então, eu acho que você consegue... isso, você consegue girar em outras artes de uma maneira muito mais tranquila, assim, né? Entender de outros mundos e tal. E, assim, transportando pro meu dia a dia, digamos assim, porque essa liberdade que a Renata falou de ter, você poder, por exemplo, trabalhar também com diferentes escalas, né? Diferentes tipos de projeto. E eu, como lá tenho o meu próprio escritório e tal, eu acho que isso é uma coisa que, pô, é muito bacana, assim, de eu, tipo, poder estar fazendo um desenho de um mobiliário, de repente fazendo uma casa, de repente fazendo um escritório, de repente fazendo um prédio. Essa dinâmica do meu dia a dia, pra mim, é muito importante. De você não enjoar, talvez, né? O desafio que o Gabriel falou, assim, de né, mergulhar dentro do projeto, cada projeto que chega, que é diferente, me fascina, assim. A gente já trabalhou lá um tempo que ficou trabalhando só para o mesmo tipo de projeto, para o mesmo cliente. A gente ficou uns 4, 5 anos fazendo isso. Cara, tipo, ganhava mais dinheiro, você era mais eficiente, era rápido, o cliente ficava feliz, mas teu dia a dia era um saco, assim. Cai na mesmice, assim. Porque era né? muito monótono, sabe? É muito bacana, mesmo que você faça, por exemplo, diversas casas. Cada casa é pra um cara diferente, sabe? Você tem que entender a vida do cara e tudo. Eu acho isso bacana na arquitetura também. Cada projeto que você vai fazer um consultório, você precisa entender um pouco de como é que é o dia a dia do consultório. Você vai fazer um restaurante, você precisa entender como é que funciona a cozinha. Tudo. Eu acho que isso vai dando uma cultura, assim, pro arquiteto, sabe? Que, porra, o cara sabe de tudo, ele sabe um pouquinho, sabe? Que é a figura do cara descolado, o cara sempre antenado, né? Assim, precisa ser mesmo, né? E também a figura do pato, né? Que o cara sabe... Um pouquinho de cada O cara coisa. sabe um pouquinho de cada coisa. Ele não cozinha, mas ele sabe como é que é. Porque daí todas as outras da fotografia, as coisas, tudo te influencia, né? Isso é muito legal também. A gente já falou, acho que em outros episódios, né? Já. De viagem, de fotografia, de qualquer coisa. Eu vejo muitas vezes relacionando a gastronomia ou a culinária, tipo, com a arquitetura, e tudo contribui, na verdade, né? E uma coisa que eu acho, assim, não é só a profissão. Eu acho que a arquitetura acaba virando, tipo, é um hobby, é um lazer, porque a gente tá o tempo inteiro prestando atenção na arquitetura, na cidade, sei lá, em qualquer restaurante que a gente vai, a gente presta atenção nos investimentos. É chato. A gente chato, vira né? chato pra caralho, assim. Não é chato pra caralho. Eu, por exemplo, presto atenção, mas eu não fico falando. Eu não fico enchendo o saco das pessoas. Não, Só sim, pra mas... mim ali, sabe? Ali. Percebi a indireta aqui. Foi pra mim essa. Eu falo. Eu não gosto e falo. Falo na cara. Na cara. Não, pra pessoa. Eu falo pro Gabriel. Por isso que eu encho o saco dele. Não, mas não precisa falar, não precisa externalizar, mas você tá analisando o tempo inteiro. Não tem como você se desligar, sabe? Você tá sempre prestando atenção. Que seja na ergonomia, que seja nos investimentos, que seja na iluminação, que seja... Como as pessoas estão usando aquilo, tá dando certo, tá dando errado. Puta, tá acumulando fila aqui, o cara fez errado, não pensou nisso. E daí quando você vai projetar, você... Mesmo não querendo, você acaba pensando nas tuas vivências ali. Mas sabe que eu também tenho uma fase do projeto que é o ódio, né? Todo mundo tem uma raivinha que pega ali daquele troço, você não quer ver mais aquilo. E daí parece que tudo que aparece na tua frente é aquilo. Na verdade, você tem que fazer com amor, né? Não com ódio. Ah, você nunca teve um momentinho de ódio.
em nenhum Qua- projeto. Quais são quais são esses momentos que você quer mandar todo mundo se fuder aí, Renato? É. Tem isso? Fala, exponha. Diga pra gente. Não posso falar. Meus contratos não permitem. Ah, Trabalho, né? Arquitetura, claro, é lazer, a gente gosta, é podcast, é, tipo, círculos de amigos. A arquitetura tá em tudo, mas é um trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho são coisas que as pessoas te pagam pra fazer e nem sempre é o lugar que você quer estar, né? É isso que eu sempre digo. Se fosse bom, ninguém te pagava pra fazer. Se fosse fácil, se fosse legal de fazer, ninguém te pagava pra isso. Então, às vezes a gente também tem que tomar cuidado, a gente fica romantizando, assim. E não é, sabe? É trabalho. Tipo, é muito legal que o trabalho que a gente faça tenha possibilidades infinitas e seja bacana e seja criativa, mas é trabalho. Prefiro ir tomar sorvete. eu fiz a pergunta pro o meu pedreiro, né? Ele faz tudo, assim. Daí eu falei, cara, mas pô, só pra tentar ver o que fica melhor pra você, né? Você prefere botar cerâmica ou você prefere trabalhar mais na parte hidráulica? Ele falou, cara, eu, assim, ser bem sincero, eu não gosto de trabalhar, cara. Essa coisa de achar alguma coisa que eu goste, cara. É difícil. Gosto de ficar em casa tomando uma cervejinha, vendo futebol no domingo. Esse que eu gosto. Mas assim, também sem grandes dramas, porque eu acho que todo trabalho vai ter seus Sim, prós e altos contras. e E eu acho baixos. que essas coisas que a gente se apega nas coisas positivas, que eu acho que é muito interessante pra gente poder se manter na profissão, né? Que ainda nos fascina, que a gente gosta ainda da profissão, né? Mas uma coisa que o Gabriel sempre me fala aqui, tipo, só pra. Sem drama, assim, mas fala assim: eu gosto de cozinhar. Mas você começa que nem o caso foi falar, vai trabalhar com isso? Pô, é foda. É. Sim. Toda vez que, tipo, todo trabalho é trabalho. Que fica sério o troço. Não, porque Puxa. daí entra na questão de prazo, entra na questão de por exemplo, no exemplo da cozinha lá. Você cozinha quando você quer, sabe? Tipo, pô, não quero cozinhar hoje. Pede uma pizza, não quero cozinhar hoje. Vamos comer fora, vamos fazer uma coisa mais fácil, uma coisa mais simples. Agora, pô, no trabalho daí não. Aí começa, não, tem que fazer. Prazo, não é tem que fazer, tem que fazer pra hoje. É. Né? E tem toda uma pressão, que você precisa fazer aquilo pra conseguir dinheiro, pra fazer teu hobby depois. É verdade. Tanto que uma das coisas que eu tento incorporar, que eu acho que ainda me ajudam também, é essa flexibilidade, assim, de tipo, tanto de horário e flexibilidade de atividades, assim. Então, ou você tá no escritório, tendo que resolver planta lá pensando, ou às vezes você sai pra conversar com o cliente, pra ver fornecedor e pra ver obra, sabe? Tipo, não precisar ficar o tempo inteiro no mesmo lugar. Pra mim, isso é importante. Tem gente que prefere ficar, tipo, sentar no escritório, sentar e resolver, né? E, enfim, acho que cada um, dentro também da arquitetura e do estilo, do escritório, de projetos, consegue se adaptando pra tornar menos maçante o dia a dia, né? E a boa notícia é essa: não importa o seu estilo, você vai achar um jeito de trabalhar com ele. Exato. Olha que mensagem positiva. Não, mas é verdade. Tipo, hoje em dia, Não, esse você não episódio gosta hoje tá um de... frasário, né? Tem muitas frases que são... Frasário, meu É. Deus. Nunca tinha ouvido falar isso. Não existe essa palavra. Existe? Bom, se não existe, agora existe. Não, se tem uma personalidade mais introspectiva, pô, tem um sócio que, né, seja mais Extrovertido. extrovertido, obrigada. E pode ficar lá desenhando assim, vai tudo dá-se um jeito. Exatamente. Tá, mas daí da pergunta de quando você quer chutar o balde, assim, não tem esse momento que você fala assim, caralho? Retrabalho, pra mim, é o... Sabe, assim, você vai lá, você tá uma semana pensando no projeto, puta, não gostei disso daqui, quero mudar, porra, falado antes. O retrabalho é um troço que eu acho que pra qualquer um, em qualquer área, é um troço que enche o saco mesmo. Você Né? vai, faz, muda, vai, faz, muda, vai, faz, muda. Isso chega uma hora que enche o saco, né? E é foda que você faz o projeto pros outros, mas você toma um amor teu. É. E daí você compra a tua ideia como a Sim. mais maravilhosa do universo. E daí chega, não é isso. Putz, é É como... tipo, teu filho é feio, né? Exatamente. Tipo assim, dói É. na alma. Dói na alma. Então você precisa de um tempo pra processar aquilo. E essa hora dá uma chateaçãozinha, né? Mas assim, eu acho que assim, eu não estresso tanto, assim, acho que primeira, esse negócio que a Renata falou, tipo, pô, teu filho é feio lá, vamos mudar aqui. Aí você tenta mais uma vez, né? Tipo, se o cara quer mudar uma vez, você tenta lá, você faz um negócio um pouco melhor, mas depois da terceira vez que o cara te pede, que o cliente te pede pra mudar, tipo, foda-se, então muda aí, não vou... É que chega uma hora que Tipo, o filho é feio mesmo, sabe? Não é isso. É que ele já tá tão Tipo, deformadinho que não tem, Não, não daí tem você fala, massa corrida que resolva, Não, cara. ó, você quer ser feio? Beleza, vamos fazer feio. Aceita que é melhor. Aceita que é melhor. Vamos fazer bem feio. Não, eu acho que... Você entendeu? Entendi. Você vai lá, faz aquele negócio que você, pô, se esmerou pra fazer e tudo, o cara, pô, não gostei, eu quero um pouco mais feio. Daí, tá, você tenta fazer um troço feio, mas também é ajeitadinho. O cara, não, eu quero feio mesmo, você não tá entendendo. Então, Foda-se. Fazer feio pra caralho.
Aí você só não tira foto e não divulga que é teu, né? Só não põe no site. Né? Aconteceu algumas vezes. Quem nunca? Tem vários projetos. Também a questão de, por exemplo, às vezes tomar calote, mas que isso pode acontecer em qualquer profissão, mas sendo profissionais liberais e tal, assim, você confiou, o cliente vai e tal, de repente não paga, isso é assim, isso é uma parte que... E às vezes também assim, conseguir cobrar aquilo que você tá afim também, né? Essa é uma partezinha que ainda é um equilíbrio difícil de conseguir, assim. Cobrar é chato, né? Não, é que ainda talvez não seja uma profissão tão reconhecida, né? Já melhorou muito, inegavelmente, mas ainda não é tão reconhecida quanto talvez outras. Então, sendo essa dificuldade da cobrança do valor que você acha devido, e daí dá medo de cobrar e não pegar o serviço, e assim vai, né? É, exatamente. Porque adulto gosta mesmo de pagar boleto, né? Eu não gosto de pagar boleto, não, Não? cara. Não, me dá uma tristeza ver que dinheiro saindo na minha conta. Puta que pariu. Isso aí, galera. Quem quiser, comenta lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. É tudo Arquipapo, ou @Arquipapo, hashtag Arquipapo, alguma coisa nesse sentido. Manda no nosso e-mail. Manda no e-mail e dá pra comentar no blog também. Dá pra comentar no blog. E o e-mail que é... contato@arquipapo.com.br. Beijo. Valeu, um grande abraço. Da escura, a carona que eu peguei pra sair do lugar. Puta, Daí que falou. cagada, se não foi. Valeu, Renata. Não para de melhorar, né? Aqueles arrependimentos que a gente guarda pro resto da vida, sabe? Sério. Saindo pra curtir umas férias. Fazer a área de exatas, assim, tipo engenharias e tal, não vai precisar saber das mitocôndrias, não sei. Mitocôndrias. Lembra das Nossa. mitocôndrias? Pô, fazia uns 15 anos que eu não ouvia falar essa palavra. Complexo de Golgi. Meu Deus. Neste lugar. Não, eu acho que pra mim, Achei assim, pesada essa pergunta. Eu não tenho nada. Mesma